Olá, hoje vamos falar sobre o módulo de um número complexo. Vamos considerar um número z definido por a mais bi e vamos considerar que existe um ponto P em que o P é o afixo de z e é um ponto de coordenadas AB. Vamos marcar o ponto P no diagrama de Argand. Portanto, vamos supor que aqui é o A, o B, portanto, este será o ponto P. Isto é a distância que vai ligar o O a P, ou seja, é a distância do segmento OP. E, por definição, se o O é a origem do referencial, ou seja, o ponto 00, então isto ficaria raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Portanto, sendo o P o ponto com coordenadas A e B. Como o módulo do Z vai ser igual a OP, então nós poderemos definir que módulo do número complexo é a raiz quadrada da soma das suas coordenadas ao quadrado. E, portanto, isto será então a definição de módulo de um número complexo. Obviamente que se o módulo de z for igual a 0, então isto implica que o z é igual a 0 mais 0i, ou seja, logicamente que o z é igual a 0. Vamos ver então a diferença, o módulo da diferença entre dois números complexos. Portanto, módulo da diferença entre dois números complexos. E vamos ver como é que vamos representar isto no diagrama de Argand. Portanto, o Z1 vai ser A mais BI e o Z2 vai ser C mais DI. Ora bem, vamos então representar estes dois números. Vamos, portanto, colocar aqui no imaginário de Z e no real de Z o número. Vamos dizer que o A será então o ponto, o afixo de Z1, ou seja, o ponto de coordenadas AB, e o B, o afixo de Z2, o ponto de coordenadas CD. Vamos então marcar aqui o A e aqui o B num sítio qualquer e vamos ter aqui a distância de A a B. Então, a distância de A a B vai ser o módulo da diferença entre Z1 e Z2, ou Z2 e Z1 é indiferente. Portanto, será, sem dúvida, ou seja, se eu tiver um módulo de dois números complexos, isto significa que estamos a representar o segmento que nos indica a distância entre eles. Portanto, com o módulo, nós vamos poder também representar uma circunferência e, por exemplo, se eu tiver, vamos supor, um ponto P e agora o P será o afixo de Z1, ou seja, o P terá coordenadas AB. Vamos então representar aqui no diagrama de Argand o ponto P, por exemplo, este, e agora aqui uma circunferência de raio R. Ora bem, nós podemos representar esta circunferência recorrendo ao módulo de números complexos. Portanto, genericamente chamamos Z, que é para introduzir as variáveis x e y, Z menos Z1 igual a R. E isto representa, então, esta circunferência, é a circunferência de centro. Nas coordenadas, o meu centro, neste caso, seria AB, ou seja, seria igualzinho ao P, e, portanto, o raio seria aquele que fosse definido. Portanto, para se perceber melhor, eu vou dar um exemplo. Se tivermos, por exemplo, assim, Z mais 2 menos I igual a 4, eu vou colocar Z menos, vou pôr em evidência o sinal menos, 2 menos 2 mais I igual a 4. Ou seja,
Portanto, nós tínhamos visto que a circunferência era representada por módulo de Z menos Z1 igual a R, portanto eu estou a isolar aqui as coordenadas do ponto Z1. Portanto, terá que ficar aqui na mesma ao sinal menos, portanto eu para pôr o sinal menos em evidência troco aqui o sinal das coordenadas, portanto ponho o sinal menos, menos com menos dá mais e menos com mais dá menos e ficaria exatamente o que está em cima. E agora sim tenho isto preparado para poder tirar daqui o centro, que é o ponto de coordenadas menos 2, 1 e raio 4. E representaria então esta circunferência de coordenadas menos 2, 1 e raio 4. Posso também ter, por exemplo, módulo de Z menos Z1 menor ou igual que R, por exemplo, e se for assim, o que eu estou a representar é um círculo de centro nas coordenadas de Z1 e raio R. Ou seja, iria aqui marcar o ponto AB, portanto, seria aqui o ponto de coordenadas AB, um ponto P qualquer, e então determinaria aqui o raio e seria o interior, porque ele diz que é menor o que está para dentro e igual a fronteira, portanto a circunferência, ou seja, seria então o círculo. Se por acaso eu tiver, me aparecer qualquer coisa assim, portanto o módulo Z menos Z1, por exemplo, entre dois valores, este fechado, vamos pôr este fechado e este aberto, aqui um valor que vamos designar por R2 e aqui um valor que vamos designar por R1. Ora, isto é uma coroa circular, ou seja, eu iria na mesma tirar daqui o centro, portanto eu teria na mesma aqui o centro de coordenadas AB, que seriam as coordenadas do ponto Z1, e então iria efetivamente representar aqui o centro, seja ele qual for, e vou representar aqui uma circunferência e aqui a outra, portanto elas seriam concêntricas, o centro é o mesmo, e atenção agora que esta é o R2 é a maior, portanto seria o raio desta, R2, e o R1 seria a menor, seria o raio da mais pequenina. Esta é fechada, portanto seria a cheio a linha, ou seja, é efetivamente a circunferência, portanto iríamos pintar a cheio, e aqui esta não tem o igual, portanto ficaria aberto, seria atracejado, porque a linha não pertence a este conjunto. E o que eu quero é exatamente os pontos que estão no interior destas duas linhas, e portanto definia aqui uma coroa circular. Por outro lado, se eu tiver um módulo de Z menos Z1 maior ou igual que R, o que nós estamos a falar é a circunferência e o seu exterior, ou seja, maior ou igual e inclusive é a linha, ou seja, voltaria a ir aqui marcar real e no imaginário de Z, marco na mesma aqui um ponto no centro, vou traçar agora a circunferência de raio R e agora o que me é pedido é esta linha, portanto tenho igual é a linha, quando não tem igual é tracejado e como é maior são todos os pontos que são exteriores a esta linha. Por sua vez, quando nós temos a comparação entre dois módulos, o que nós vamos ter é a mediatriz de um segmento. Portanto, a mediatriz de um segmento, ou seja, se eu tiver módulo de Z menos Z1 igual a módulo de Z menos Z2, portanto o ponto Z1 e Z2 conhecidos, eu vou dizer que o Z1 portanto, é um ponto que determina cujo afixo é A e o Z2 é o ponto cujo afixo é B. Portanto, eu iria marcar então aqui no diagrama de Argand o ponto A,
o ponto B, algures, e portanto eu tenho aqui esta reta e este segmento de reta, e então o que eu estou a definir é a mediatriz, ou seja, a reta que lhe é perpendicular a este segmento e que divide o segmento ao meio. A partir daqui eu posso determinar os semiplanos superiores e, portanto, os semiplanos superiores e inferiores à mediatriz. E, por exemplo, se eu tiver aqui, vou considerar aqui um semiplano aberto, e este semiplano seria definido por Z menos Z1 menor, por exemplo, que Z menos Z2. Aberto porque não tenho aqui o sinal de igual. Vou colocar aqui imaginário real, vou colocar aqui um ponto A, um ponto B, aqui a minha distância. Agora vou colocar aqui a mediatriz. Neste caso, portanto, atenção que isto não parece, mas é perpendicular. Neste caso, como eu quero os pontos que estão abaixo, menores, eu vou colocar aqui assim, a vermelho, portanto, os pontos que estão definidos. Se eu, por acaso, quiser um semiplano fechado, ele teria que estar, e eu vou pôr fechado e superior, para vermos aqui outra hipótese, portanto, teria que estar com o igual, ou seja, voltaríamos a ter um ponto A, um ponto B, aqui na mesma, mas agora a cheio e para cima, porque é maior. Para terminarmos, podemos ver aqui as propriedades dos módulos de um número complexo, portanto, propriedades do módulo de um número complexo e o produto, o módulo do produto de dois complexos é igual ao produto dos módulos dos números. Se nós tivermos o módulo de um complexo, ele é igual ao módulo do seu conjugado. Da mesma forma que o quadrado do módulo é igual a z vezes z conjugado. E ainda podemos verificar a desigualdade triangular. Ou seja, o módulo de Z1 mais Z2 é menor ou igual que a soma dos módulos de Z1 mais Z2. E estas são as propriedades habituais utilizadas para os módulos de números complexos. Vamos ficar por aqui, até à próxima aula.